vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós estamos na aula 13, é a nossa última aula dos heróis e heroínas da Bíblia. Foi muito bom aprender sobre tanta gente que fez coisas maravilhosas. E para encerrar a nossa revista, nós vamos aprender de Jesus, o herói dos heróis. Nós sempre falamos de Jesus, mas hoje em especial nós vamos falar sobre o herói dos heróis. Para memorizar, para você não esquecer essa semana, o nosso texto está em João 15 e 13. João capítulo 15, verso 13 diz assim: Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Mais uma vez, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Olha só, esse texto está dizendo que o maior amor que um amigo poderia ter é dar a vida pelos outros. E Jesus é esse amigo. Ele se tornou o nosso amigo antes mesmo da gente querer ser amigo dele. Jesus nos amou quando a gente ainda nem pensava em existir ou em amá-lo. Ele simplesmente escolheu nos amar, ser nosso amigo e morrer no nosso lugar. Não existe amor maior do que esse, de dar a vida aos amigos. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele de presente para nós. Então, como nós estamos falando de heróis, heróis são pessoas que fizeram algo muito bom. Mas no caso de Jesus, é muito especial, porque ele fez algo de bom para todas as pessoas. Jesus morreu pela humanidade inteira. Ele é muito acima de um herói que talvez a gente goste ou admire, porque ele salvou todas as pessoas. Qual é o seu herói favorito e por quê? Você tem alguém que você admira pela força, pela coragem, pela bondade? Hoje nós vamos entender por que Jesus é o herói dos heróis. A nossa leitura bíblica está no livro de Lucas, Evangelho, o capítulo 24. Lucas está bem no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Então vamos ler Lucas 24 e 36. Vamos do 36 até o 53. É uma leitura longa, mas conta o fim do ministério de Jesus aqui na Terra, quando ele se fez homem, né, ser humano, para nos salvar. Então, Lucas, capítulo 24, verso 36 ao 53. Diz assim: E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? E eles apresentaram-lhe uma parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, esse é o texto que mostra o fim do ministério de Jesus aqui na Terra. Jesus sempre existiu e ele tinha um plano de salvação para nós, por isso que ele veio, se tornou um ser humano para nos salvar. Jesus, eu sempre deixo essa figura no final, eu coloquei ela aqui para a gente lembrar. Ele é a razão de nós estarmos aqui, da igreja existir. Jesus é a razão da gente falar sobre a Bíblia. Então, sempre que eu conto histórias até de outros personagens, eu falo de Jesus, porque ele é o motivo da nossa fé, ele é o motivo de nós estarmos salvos. Então, ele é a razão central da Bíblia Sagrada. Como eu disse na nossa leitura, os discípulos estavam acompanhando Jesus e quando Jesus se entrega para morrer na cruz no nosso lugar e ele morre, os discípulos ficam muito tristes. É o que mostra aquela outra figura lá. Eles ficaram desesperados porque eles já tinham ficado muito tempo com Jesus e eles não queriam que Jesus morresse. Mas a morte de Jesus, a crucificação, era um plano de salvação e deveria acontecer. Jesus, então, não deixa eles ficarem tristes. Depois do terceiro dia, quando Jesus ressuscita, quando ele volta de novo à vida, porque ele vence a morte. Olha que herói! Nem a morte consegue deter nosso Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscita, vence a morte e ele vai procurar os seus amigos, os discípulos. E os discípulos ficam com medo, acham que é um espírito. E Jesus, não, um espírito não tem carne e osso. Pode tocar as minhas mãos, olha as minhas mãos, olha os meus pés que foram furados para que ficasse cravado na cruz, pode ver. E olha, tem alguma coisa para eu comer? Vou comer. E comeu com ele, mostrando que verdadeiramente, que realmente ele havia ressuscitado, estava vivo, não era um espírito. E eles ficam lá com Jesus, agora já não tristes, felizes porque Jesus havia ressuscitado. Jesus então dá as orientações que eles teriam que continuar pregando, continuar cuidando das pessoas como Jesus fazia, né? Orando por elas, dando muito amor, e eles iam continuar esse ministério de Jesus. Depois de ter explicado e eles entenderem as Escrituras, que todo aquele acontecimento era um plano de salvação para as nossas vidas, ele então é elevado aos céus. Ele sobe aos céus e Jesus disse que ele estava indo preparar um lugar para nós. Olha que lindo! Jesus não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo, ele habita em nós, dentro de nós, nos dando alegria, nos ensinando a viver. E Jesus prometeu que estaria conosco para sempre. Então, se ele prometeu, ele cumprirá. Ele virá nos buscar para estarmos com ele
eternamente. E nós que temos, a Bíblia que nos ensina, nós também podemos orar e falar com Jesus, contar os nossos problemas, e o Consolador virá e nos alcançará. O Espírito Santo vai nos dar uma tranquilidade, uma paz que só Jesus pode nos dar, e nós ficaremos bem. Então, tudo o que aconteceu com todas essas pessoas que são heroínas e heróis da Bíblia, eles venceram porque Jesus os ajudou. E é assim, o herói maior, o herói dos heróis, Jesus se entregou, morreu na cruz por nós para que fosse possível a nossa vida estar mais tranquila, para que fosse possível nós termos a salvação e um dia estar com Ele eternamente. E nesse lugar que Jesus irá nos levar, não vai ter mais tristeza, doenças, dores, não. Será um lugar perfeito para estarmos todos juntos com o nosso Salvador, o nosso herói, Jesus de Nazaré. Então essa foi a nossa lição para encerrar a nossa revista. E semana que vem vai ter uma revista nova com novas histórias para nós, tá bom? Vamos orar, agradecer a Jesus, o nosso maior herói? Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula, por poder falar da Tua palavra, viver o Evangelho. Te agradecemos por morrer no nosso lugar, por dar a Sua vida por nós, que possamos continuar cumprindo as Tuas ordens, que é falar do Seu amor, do Evangelho, possamos levar às pessoas esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Nos ajuda, nos dê uma semana de bênção, abençoa a nossa igreja, a nossa família, tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, tchau, tchau, essa foi a nossa aula, uma ótima semana, um ótimo domingo para vocês.